Vamos falar agora sobre os pré-socráticos, aqueles que supostamente teriam sido os primeiros filósofos. No século IV, Aristóteles sistematizou a filosofia antiga, e ele teria proposto que o primeiro filósofo teria surgido exatamente no século VII a.C., e teria sido o Tales de Mileto. Mas entenda que é só uma forma de sistematizar o pensamento. É provável que a filosofia tenha surgido bem antes disso, talvez no Egito, talvez na Mesopotâmia, quem vai saber? Na verdade, talvez a gente possa até dizer que a filosofia ela tenha nascido junto com o ser humano. E uma das coisas que precisamos saber sobre os pré-socráticos é que quase nenhum dos textos que eles escreveram chegou até nós. Na verdade, boa parte dos textos que a gente tem são meros fragmentos, que eu poderia dizer que a maioria deles ou são pedaços de livros, ou são citações, sabe? É um filósofo bem posterior, sabe? Às vezes até depois de Cristo ali, que fez uma citação, né? A Tales de Mileto disse, tudo é água, sabe? E alguém lá, um estudioso, foi lá, pegou, tudo é água, aí botou lá como um fragmento, botou um número, fragmento 1 de Tales de Mileto, sabe? É mais ou menos assim que a gente acabou meio que fazendo um catálogo de várias citações de textos posteriores, de outros filósofos, que foram apontando, Pitágoras disse tal coisa. Aí alguém foi lá e botou fragmento 34, não sei o que, fragmento 3. E assim a gente vai montando, por assim dizer, o máximo possível como seria o pensamento desses filósofos. Então a gente tem vários fragmentos que vieram de filósofos posteriores. As obras dos primeiros filósofos, dos pré-socráticos, não chegaram até nós. Okay? A gente só sabe um pouco deles, e bem de uma maneira geral, a partir dessas citações, esses fragmentos de autores posteriores. Okay? E também não só fragmentos assim, de citações, não. Às vezes é doxografia, também que a gente chama. Doxografia é escrita de opinião, certo? Por exemplo, quando um autor, ao invés de escrever, botar a citação do cara, ele dá uma descrição do pensamento dele. Imagina lá, um autor bem posterior, vai lá, é Cícero. Cícero poderia dizer algo do tipo, tá vendo? O Tales de Mileto dizia que tudo é água por causa disso, a razão é aquela, disso, e aquilo outro. Aí você começou a fazer uma série de descrições ali, mas que são opiniões ou que são a maneira como o Cícero entendeu. Sabe? O Cícero depois entendeu daquela maneira o Tales de Mileto. Tá? Então você percebe que os fragmentos são citações e as doxografias são opiniões, são como que descrições de autores posteriores segundo a opinião que eles tiveram. Sempre existe aquela referência. Foi um entendimento de fulano de tal sobre o Tales de Mileto, sobre Heráclito, alguma coisa assim. Então, isso é uma opinião desses autores posteriores. Tá? Isso é doxografia. Fragmentos são exatamente as citações que são atribuídas a determinado pré-socráticos em questão. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre os pré-socráticos é em relação a esse nome. Né? Por que a gente está dizendo pré-socrático? É porque eles simplesmente teriam um pensamento que vem antes de Sócrates, um pouquinho diferente de Sócrates. Em que sentido? Né? Sócrates a gente vai comentar depois em outro vídeo, tá? Mas para vocês entenderem de uma maneira bem geral por que eles são chamados de pré-socráticos, você tem que considerar que eles, antes de mais nada, estudavam a natureza, enquanto Sócrates buscava estudar o ser humano. Ou seja, você entender os pré-socráticos, você tem que entender que eles estavam preocupados com as coisas ao nosso redor. Todos esses objetos aqui, como é que eles funcionam? A natureza, o mundo como um todo, o universo, a ordem, como é que a gente explica a ordem das coisas? Esses pré-socráticos, antes de mais nada, eles são simplesmente filósofos que estão preocupados em descrever o mundo. Eles são então descritos, muitas das vezes, como cosmólogos, ou físicos, ou fisiólogos, dependendo aí de qualquer texto
dependendo da fonte aí que você tem. Então, eles são estudiosos do mundo ao nosso redor. E o estudo deles permitiu que a gente pudesse iniciar a ter algum controle sobre o mundo ao nosso redor. Daí a importância deles e se fazer referência a eles. Mas eles são chamados de pré-socráticos exatamente por causa disso. Só focaram no mundo ao nosso redor. Enquanto Sócrates buscou se preocupar com o nosso interior, que é, antes de mais nada, os aspectos humanos, internos nossos, coisas muito sim, essenciais para a nossa vida subjetiva, interna, sobre o que é a virtude, o que é a beleza, sabe? O que é o bem. Esse tipo de pergunta vai surgir com Sócrates. Repara, são questões éticas, questões morais, questões de política, questões de estética, epistemologia, lógica, muitas questões assim humanas, internas assim do ser humano. Enquanto esses pré-socráticos estudavam o mundo ao redor, o Sócrates passou a estudar o interior. A gente vai repetir isso depois, a gente vai poder entender melhor por que Sócrates então acabou marcando a história. Ele marcou porque ele passou a refletir sobre o ser humano internamente. Mas a grande questão aqui, gente, é o seguinte: quando que surgiu de uma forma talvez mais independente da religião, ou com um grau de autonomia cada vez maior e com certos ideais muito mais específicos e muito mais diferenciados em relação ao que já se tinha pela tradição antigamente, né? Pense, por exemplo, quando se tinha uma explicação a respeito do mundo. Como é que você explicava as coisas nesse período lá do século VIII, século VII a.C.? Tradicionalmente, você explicava através do quê? Através da mitologia, certo? Através das histórias mitológicas. Se acontecia qualquer fenômeno lá da natureza, como é que você explicava esse fenômeno da natureza? O raio caiu. Era o quê? Era a vontade de Zeus. Basicamente, se você tivesse um problema lá na agricultura, era simplesmente porque a Deméter está de mal com a gente. Ou talvez a gente poderia pensar, nos mares, aconteceu uma tempestade lá nos mares e simplesmente a gente não consegue navegar direito. A culpa poderia ser de Poseidon, ou poderia ser do deus dos ventos lá, não sei, que é um outro deus. Você simplesmente poderia propor, então, que vários deuses aí estariam interagindo com o ser humano o tempo inteiro e provocando certos eventos da natureza. Você se apaixonou. Por que você se apaixonou? Foi Afrodite que simplesmente interveio na situação. Então você vai ter Deus para tudo ali, né? Deus para isso, Deus para aquilo. Existem várias explicações para os eventos que aconteciam. A grande questão disso, gente, o grande problema disso é que o ser humano não tinha nenhum controle sobre aquilo que acontecia. Era simplesmente a vontade dos deuses. E o que o ser humano poderia fazer? Nada, né? Os deuses queriam que acontecesse isso e simplesmente, pronto, acabou. Quando a gente pensa então num pensamento mais tradicional, ali no século VIII, século VII a.C., a gente está imaginando então um pensamento assim que explicava o mundo dessa maneira. Explicava simplesmente a partir da vontade de Deus. E para você ter algum controle mínimo que seja sobre o que acontecia ao seu redor, o que você tinha que fazer? Bom, você tinha que simplesmente realizar certos rituais, tá? Certos rituais para que você consiga aplacar a ira dos deuses ou alguma coisa assim. E assim aconteciam vários rituais lá que muitas das vezes não eram nada legais de se imaginar, né? Por exemplo, o sacrifício de crianças, sacrifício de mulheres virgens e assim por diante, né? Então imagine que tudo aquilo ali tinha uma lógica, sabe, de como funciona, de como você explica as coisas e como você consegue ter algum mínimo controle. Nesse sentido, você ficava ali sempre tentando barganhar com os deuses para poder ter algum controle sobre a sua vida, sobre as coisas que acontecem ao seu redor, para você ter alguma prosperidade em alguma dimensão da sua vida, enfim. Você sempre tem essa questão, você sempre precisava fazer determinados rituais. Assim era o pensamento mais tradicional na época. E os gregos aparentemente teriam dado início a uma reflexão que ultrapassa isso, né, que não depende disso. Que lá no início ainda estava meio capenga, né, mas os gregos teriam começado ali no século VII a.C. a ter uma reflexão um pouco diferente, que permitiu que o ser humano passasse a ter controle sobre a sua própria vida.
E ali você teria então o surgimento dos primeiros filósofos. Então imagine o seguinte, o que foi de diferente desse primeiro filósofo aí, desses primeiros filósofos, antes de mais nada? Bom, eles planejavam simplesmente explicar o mundo a partir de um funcionamento interno, a partir de um mecanismo interno do mundo, da natureza. Havia uma ordem no mundo. O mérito desses primeiros filósofos repousa principalmente nisso, né, nesse fato de que eles deram uma certa autonomia para essa preocupação da ordem do mundo de uma maneira independente, sem ficar apontando para deuses antigos, sabe? Sem ficar apontando para qualquer deus que esteja por cima ou além da natureza. Então você começa a explicar, ao invés de você explicar um evento da natureza qualquer a partir de uma vontade de um Deus que você não consegue ter controle, que você precisa ficar barganhando e não sei o quê, ao invés de fazer isso, você começa a fazer uma coisa diferente, que você começa a ver certas estruturas comuns, certas relações de simetria, de proporção entre as coisas, e por que certas coisas estão acontecendo, e você dá uma explicação simplesmente material para a coisa, simplesmente física, concreta. Ao invés de atribuir, por exemplo, a deuses, antes de mais nada, você tem lá que você atribui a água, a água que é um elemento simplesmente material, perceba, né? Você atribui à água a ideia de que seja o princípio de todas as coisas. A arqué é simplesmente a água. Mas a questão é, olhando para a água, olhando como a água funciona, como ela trabalha, eu seria capaz de prever todas as coisas. Tá? É mais ou menos assim que você tem que entender, e você conseguiria ter um controle sobre as coisas ao seu redor. Quando a gente fala desses primeiros filósofos, a gente está falando ainda de um pensamento muito inocente ainda, tá? Obviamente muito inocente, porque a gente está falando da teoria dos elementos, tá? Dos 4 elementos, óbvio que não está coisa muito aprofundada. Mas é claro que eles tiveram lá algumas sacadas assim, indiretas, que até hoje a gente ainda fala um pouquinho sobre elas. Repare que essa forma filosófica de pensar permitiu que o ser humano passasse a ter mais controle sobre o mundo e sobre a sua própria vida. Aqueles que tinham maior controle sobre a sua própria vida, obviamente, conseguiam sobreviver melhor nos diversos problemas que aconteceram. Tá? Em diversas situações de eventualidades, sabe? Às vezes previsão, para você prever uma determinada tempestade que vai acontecer ou não. Isso às vezes por uma questão simplesmente de análise do funcionamento das coisas ao seu redor, você conseguiria prever isso. E é bem conhecido, por exemplo, que Tales de Mileto teria sido capaz de prever, por exemplo, um eclipse. Para citar um exemplo mais ou menos prático, a gente pode citar simplesmente o caso da agricultura, que era fundamental para caramba naquele período. Imagine, por exemplo, que simplesmente você teve um problema na agricultura, né, que você não estava conseguindo plantar direito, ou não estava conseguindo colher direito. Bom, se você tivesse na lógica da mitologia, o que você teria que fazer? Você teria que fazer um ritual, certo? Agora, se você está na lógica dos primeiros filósofos, não, você não vai ter que precisar fazer um ritual para barganhar com os deuses, mas você vai poder fazer, antes de mais nada, uma análise do próprio cultivo que você está realizando, do como você está realizando o cultivo, de como você está realizando a agricultura ali. A prática mesmo da colheita está sendo feita de uma maneira correta, os mecanismos, os funcionamentos ali da coisa estão sendo corretos. Isso permitiu que os seres humanos tivessem muito mais controle das coisas ao seu redor e não apelassem mais tanto para as religiões. Pudessem até mesmo, a partir dali, né, criticar situações de abuso por parte de rituais e tudo mais. Isso vai acabar surgindo bastante entre os filósofos, porque já não era mais necessário fazer toda aquela coisa de rituais, às vezes rituais até que poderiam ser terríveis, né, dependendo da situação. Okay? Então, nessa questão é que você começa a pensar, não é necessário mais fazer isso. Basta eu entender como a coisa funciona aqui na minha frente e agora eu já descrevo o mundo da melhor maneira possível e posso ter controle sobre a minha vida. É isso que você tem que pensar quando você imagina lá numa lição, tá, a respeito dos pré-socráticos. Aí eu te falo, qual é a maneira como você lida com seus problemas? Quando a gente fala dos pré-socráticos, dos primeiros filósofos,
eu sempre acabo fazendo uma certa comparação com uma série antiga que passava na televisão, que é a série MacGyver. Não sei se vocês já ouviram falar dessa série. É uma série lá da década de 90, lá do início da década de 90, mas que foi um verdadeiro sucesso. Tanto que até chegaram a refazer a série aí com novos atores e tal. Recentemente aí, acho que ainda deve estar passando, né, na televisão. Não sei se chegou a acabar, né? Mas eles refizeram, chegaram até a refazer então essa série, com novos episódios, inclusive. O MacGyver era um agente do governo que se metia em várias missões. Nessas missões, ele nunca usava de armas de fogo, ele nunca usava de violência a princípio. Ele sempre tentava usar da inteligência dele, da ciência que ele conhece, porque ele era um cientista, né, antes de mais nada. E com esse conhecimento científico que ele tinha, ele acabava produzindo uma série de gambiarras para sair das situações de perigo em que ele se colocava. Tudo o que ele fazia simplesmente com aquilo que estava à mão dele, diante dele, sabe? E por ele ter o conhecimento das propriedades químicas, dos mínimos detalhes, ele conseguia utilizar como uma peça, como uma parte daquilo que era usado lá como instrumento para sair da situação que ele estava. Então imagine, cara, o poder que ele tinha, porque ele tinha esse conhecimento científico, um conhecimento de como as coisas funcionam, como que o mundo funciona. Quão bem faria para a nossa vida a gente ter um controle sobre as coisas ao nosso redor? Você realmente tem curiosidade sobre as coisas ao seu redor? Cara, os primeiros filósofos, eles eram basicamente como que MacGyvers ali. Eles estavam tentando encontrar maneiras de buscar ter um certo controle e entendimento de como as coisas funcionam, da ordem do mundo em si. Simplesmente com aquilo que estava disposto para eles ali, eles estavam tentando dar um jeito de explicar como a natureza funciona. É claro que ainda as explicações eram muito limitadas, mas eles não tinham muito com o que trabalhar. Pensa nisso daqui, se a gente for falar de uma lição dos pré-socráticos para nós. Antes de mais nada, a maior lição é essa. Você tem curiosidade para entender o funcionamento das coisas? Tem um celular na sua frente. Olha esse celular aí, né? Um celular que produz uma imagem, uma tela que se movimenta ali, você simplesmente bota o dedo em cima. Cara, como é que isso daqui é possível? Há um tempo atrás isso era totalmente inconcebível, mas hoje é possível. Como é que funciona isso? Como é que esse celular, que é tão pequenininho assim, consegue simplesmente filmar, gravar? O que é filmagem? O que é essa imagem que está aparecendo na tela do meu celular? Você para pensar sobre isso, para refletir sobre isso, para entender todos os mecanismos por trás disso daí? Cara, é uma coisa grandiosa pra caramba. O grau de tecnologia que nós alcançamos hoje é incrível, é impressionante. Para algumas pessoas no passado, isso seria considerado inclusive bruxaria, sabe? Feitiçaria. Uma tecnologia muito avançada, quando digamos, está num período assim muito arcaico, acaba sendo considerada o quê? Uma espécie de bruxaria mesmo. É nesse sentido que a gente pode refletir exatamente para a gente finalizar esse vídeo. O que te atrai mais? O que te leva a refletir sobre o mundo, sobre as coisas ao seu redor, a ponto de, caraca, eu ficar muito curioso sobre isso, eu querer entender como que funciona internamente. O Aristóteles diz que a filosofia surge com espanto, com admiração diante do mundo, essa admiração, assim, poxa, que negócio é esse aqui? Eu quero entender mais como isso daqui funciona, sabe? Você tem isso, você perdeu isso, você já teve isso na sua infância, talvez, e depois de você ter crescido, você perdeu? Eis aí então uma reflexão que eu coloco para você. Tá? Quando a gente pensa então nos pré-socráticos, a gente está pensando naquele pessoal que está começando a buscar o conhecimento. Aqueles filósofos que estão começando a desenvolver teorias de como o mundo ao nosso redor funciona. Então eu deixo aqui uma reflexão para você, principalmente no que diz respeito a isso. Você tem curiosidade para saber como que o mundo funciona?